O homem nem sequer olhou para o cardápio quando entrou no restaurante. Ajustou o relógio caro no pulso, observou rapidamente o ambiente simples, com um leve sorriso de desprezo, escolheu a mesa mais visível, como se aquele lugar precisasse dele mais do que ele precisava estar ali. Ninguém ali sabia, mas ele era um bilionário acostumado a controlar tudo ao seu redor: negócios, pessoas, destinos. Para ele, aquilo não passava de um pequeno entretenimento numa noite entediante. Quando a garçonete se aproximou, ele nem levantou os olhos imediatamente. Continuou mexendo no celular por alguns segundos, como se ela fosse invisível. Só depois ergueu o olhar, avaliando-a de cima a baixo. Uniforme simples, postura discreta, olhar atento, comum demais. Perfeito, pensou. Sem aviso, começou a falar em francês, com fluidez e um leve tom de arrogância, como se estivesse em um restaurante 5 estrelas em Paris. Pediu pratos complicados, alterou ingredientes, fez exigências desnecessárias, tudo em uma língua que ele tinha certeza de que ela não entenderia. Era um jogo para ele. Esperava confusão. Esperava ver hesitação, talvez um sorriso sem graça, ou um pedido de ajuda. Era assim que sempre funcionava. Pessoas como ela normalmente abaixavam a cabeça. Mas não dessa vez. A garçonete não interrompeu. Não demonstrou surpresa. Não pediu repetição. Apenas ouviu até o fim, com uma calma quase desconcertante. E então, algo mudou no ar. Ela inclinou levemente a cabeça, e respondeu. Em francês perfeito. Não apenas entendeu tudo, corrigiu discretamente uma das escolhas dele, sugeriu uma harmonização melhor para o prato e confirmou cada detalhe com precisão. Sua pronúncia era refinada, natural, talvez até melhor que a dele. O silêncio que se seguiu não foi longo, mas foi pesado. Pela primeira vez naquela noite, ele ficou sem reação. Piscou, como se não tivesse ouvido direito. O pequeno sorriso arrogante desapareceu lentamente, substituído por algo raro nele, incerteza. Ela aguardava, ainda com a mesma postura tranquila, como se aquilo fosse absolutamente normal. Mas não era. Não para ele. Há mais alguma coisa, senhor? Perguntou ela, ainda em francês, com uma educação impecável, mas sem qualquer sinal de submissão. Ele limpou a garganta, desviou o olhar por um instante, e dessa vez, respondeu em português. Seco. Não, isso é tudo. Ela assentiu levemente e se afastou, deixando para trás algo que ele não estava acostumado a sentir, desconforto. Mas não era apenas isso. Era curiosidade. Seus olhos a seguiram pelo salão enquanto ela atendia outras mesas com a mesma eficiência, a mesma serenidade. Nenhum gesto exagerado, nenhuma tentativa de impressionar. Apenas competência silenciosa. Aquilo incomodava mais do que deveria. Minutos depois, quando ela retornou com a bebida, ele decidiu quebrar o silêncio. Onde você aprendeu francês? A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia. Ela pousou o copo com cuidado antes de responder. Estudei alguns anos fora, disse, simples, sem dar detalhes. Alguns anos? Ele insistiu, inclinando-se levemente para frente. Isso não é alguns anos. Ela hesitou por um segundo. Não por insegurança, mas como se estivesse escolhendo o quanto queria dizer. O suficiente. A resposta foi curta. Educada. Mas fechada. E isso irritou de um jeito estranho. Ele estava acostumado a obter respostas. Sempre. Pessoas falavam demais na presença dele, tentavam impressionar, justificar, se explicar. Ela não. Ele recostou-se na cadeira, cruzando os braços, observando-a como se agora fosse um enigma. Então por que está trabalhando aqui? A pergunta saiu com uma ponta de julgamento que ele não fez questão de esconder. Desta vez, ela não respondeu imediatamente. Seus olhos encontraram os dele por um instante mais longo do que o habitual. Não havia desafio ali, mas também não havia submissão. Havia algo mais difícil de definir. Porque eu escolhi, disse, finalmente. Simples assim. Mas aquela resposta não fazia sentido para ele. Escolheu? Ele soltou um leve riso, quase automático, mas parou no meio. Porque, pela primeira vez, percebeu que não estava rindo por achar graça, estava rindo por não entender. E isso o incomodava profundamente. A comida chegou logo depois. Impecável. Exatamente como ele havia pedido, ou melhor, como ela havia ajustado. Ele provou, quase distraído, e parou. Estava perfeito. Não apenas bom. Perfeito. Seus olhos se ergueram instintivamente, procurando-a novamente. Ela estava do outro lado do salão, anotando um pedido, completamente alheia ao efeito que causava. Algo dentro dele mudou naquele instante. Não era mais um jogo. Ele deixou o talher sobre o prato e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse reorganizando pensamentos que nunca antes haviam sido questionados. Então, tomou uma decisão. Quando ela voltou para verificar a mesa, ele já estava diferente. Menos arrogante.
Mais, atento. Sente-se um momento, disse ele, surpreendendo até a si mesmo. Ela franziu levemente a testa. Não posso, senhor. Estou trabalhando. É só um minuto. Havia algo no tom dele agora que não era ordem, nem exatamente um pedido. Ela olhou ao redor rapidamente, avaliando o movimento do salão. Hesitou. E então, puxou discretamente a cadeira à frente dele e se sentou. Mas manteve a postura profissional. Em que posso ajudar? Ele a observou por alguns segundos antes de falar, como se estivesse escolhendo palavras com mais cuidado do que o habitual. Você não pertence a este lugar. A frase ficou suspensa entre os dois. Ela não reagiu de imediato. E por que acha isso? Perguntou, com calma. Porque eu sei reconhecer talento quando vejo. Ela inclinou levemente a cabeça, analisando agora da mesma forma que ele a analisara antes. Ou talvez, disse ela, suavemente, você só saiba reconhecer o que já espera encontrar. Aquilo o atingiu de forma inesperada. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra veio. E, pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que talvez não fosse a pessoa mais inteligente naquela mesa. O silêncio voltou, mas dessa vez, não era constrangedor. Era revelador. Ele passou a mão pelo queixo, pensativo, e então perguntou, mais baixo. Qual é o seu nome? Ela sustentou o olhar por um instante. Sofia. Ele assentiu lentamente, como se estivesse registrando algo importante. Sofia, repetiu, quase para si mesmo. E naquele momento, algo dentro dele tomou uma direção que nem ele ainda compreendia completamente. Porque aquela noite, que começou como uma brincadeira arrogante, já não era mais sobre ele. E talvez nunca tivesse sido. Ele respirou fundo, olhando para ela com uma seriedade nova. Sofia, e se eu dissesse que posso mudar completamente a sua vida? Ela não sorriu. Não demonstrou entusiasmo. Apenas o observou, em silêncio. Como se já tivesse ouvido promessas assim antes. Ou como se soubesse exatamente o preço delas. E foi então que ele percebeu que, pela primeira vez, não tinha certeza de que estava no controle da situação. E isso, mudava tudo. Ele inclinou-se um pouco mais para frente, apoiando os cotovelos na mesa, como se estivesse prestes a revelar algo importante. Mas, antes que dissesse qualquer coisa, ela falou primeiro. Com uma calma que parecia atravessar diretamente qualquer fachada que ele ainda tentasse manter. Depende, disse Sofia, olhando nos olhos, do que você acha que significa mudar. E naquele instante, algo dentro dele hesitou, porque pela primeira vez, ele não tinha uma resposta imediata. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, algo raro para alguém que sempre teve respostas prontas. Seus dedos tocaram levemente a mesa, num ritmo quase imperceptível, enquanto ele organizava os próprios pensamentos, ou talvez tentasse entender por que aquela pergunta o havia destabilizado tanto. Significa oportunidade, disse, finalmente, com menos certeza do que gostaria. Acesso. Crescimento. Um lugar onde você possa usar tudo isso que claramente tem, e que está sendo desperdiçado aqui. Sofia não desviou o olhar. Havia algo curioso na forma como ela o escutava agora, não como alguém impressionado, mas como alguém avaliando. Desperdiçado? Repetiu, suavemente. Ele assentiu, mais firme dessa vez, recuperando parte da confiança. Você fala francês como uma nativa, entende de gastronomia melhor do que muitos chefes que eu conheço, tem postura, controle. Você não deveria estar servindo mesas. Ela encostou-se levemente na cadeira, cruzando as mãos sobre o colo. Não parecia ofendida. Nem convencida. E o que exatamente você acha que eu deveria estar fazendo? A pergunta veio limpa, direta. Sem desafio, mas também sem qualquer sinal de submissão. Ele abriu um leve sorriso, como se finalmente estivesse de volta ao território que dominava. Trabalhando para mim. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi curioso. Sofia inclinou a cabeça, observando com mais atenção agora. Você nem sabe quem eu sou. Não preciso saber tudo, respondeu ele rapidamente. Eu sei o suficiente. Ela soltou um pequeno suspiro pelo nariz, quase imperceptível. Não era desdém, mas também não era admiração. Esse costuma ser o erro, não é? Ele franziu a testa. Como assim? Achar que sabe o suficiente sobre alguém com base em poucos minutos. As palavras foram ditas com leveza, mas carregavam um peso que ele não conseguiu ignorar. Ele apoiou as costas na cadeira, cruzando os braços novamente, mas dessa vez o gesto não parecia dominante, parecia defensivo. Ele construiu um império tomando decisões rápidas sobre pessoas, retrucou. Funciona. Sofia assentiu lentamente. Não duvido. E então fez uma pausa. Mas também deve ter custado caro, algumas vezes. Aquilo o atingiu mais fundo do que ele esperava. Por um instante, imagens rápidas passaram pela mente dele. Decisões impulsivas, contratos rompidos,
Pessoas descartadas com facilidade, algumas que talvez não devessem ter sido. Ele afastou o pensamento. Eu não estou aqui para discutir meu passado, disse, mais seco. Eu também não estou aqui para mudar de vida, respondeu ela, com a mesma calma. Os dois ficaram em silêncio por um momento, medindo o espaço entre suas palavras. Ao fundo, o som de talheres e conversas preenchia o ambiente, mas naquela mesa parecia haver um tipo diferente de quietude, mais densa, mais consciente. Ele respirou fundo, inclinando-se novamente para frente. Você está confortável aqui? Perguntou. Estou em paz, respondeu ela. A resposta foi imediata. E aquilo o confundiu ainda mais. Paz não paga contas, disse ele, quase automaticamente. Ela sorriu pela primeira vez. Não era um sorriso grande, nem exibido, mas era real. Nem dinheiro compra tudo, respondeu. Ele soltou um leve riso, dessa vez genuíno. Isso é algo que pessoas sem dinheiro costumam dizer. E pessoas com dinheiro costumam repetir isso até acreditarem, retrucou ela, sem elevar o tom. O olhar dele permaneceu fixo no dela por alguns segundos. Havia algo ali, algo que ele não encontrava há muito tempo. Resistência. Mas não uma resistência agressiva. Era uma resistência firme, tranquila, quase, segura demais para alguém naquela posição. Você não parece alguém que está aqui por falta de opção, disse ele, mais baixo agora. Sofia não respondeu imediatamente. Seus olhos se moveram brevemente pelo salão, colegas de trabalho, clientes, a rotina que seguia sem perceber aquela conversa, e então voltaram para ele. Nem tudo precisa fazer sentido para quem vê de fora. A resposta foi simples, mas definitiva. Ele passou a mão pelo rosto, soltando o ar devagar. Pela primeira vez naquela noite, não parecia interessado em vencer a conversa. Parecia interessado em entendê-la. Você já recusou oportunidades antes? Perguntou. Ela assentiu. Algumas. Boas oportunidades? Dependendo do ponto de vista. Ele inclinou a cabeça, curioso. E por que recusou? Sofia o encarou por um instante mais longo. Porque nem toda porta aberta leva para um lugar melhor. O silêncio voltou, mas dessa vez carregava algo diferente. Ele não tentou quebrá-lo imediatamente. Em vez disso, pegou o copo, deu um pequeno gole e a observou como se estivesse vendo algo além do óbvio pela primeira vez. Você não é o tipo de pessoa que eu esperava encontrar aqui, admitiu. Ela sorriu de leve. Você também não. Ele ergueu uma sobrancelha. Não? Não, disse ela. Eu esperava alguém mais, previsível. Ele soltou um pequeno riso. Isso é um elogio ou uma crítica? Ainda estou decidindo. Aquilo o fez sorrir de verdade. E então, sem perceber completamente porquê, ele fez uma pergunta que não estava nos seus planos. Se você pudesse estar em qualquer lugar agora, fazendo qualquer coisa, onde estaria? Sofia pensou por alguns segundos. Mas não pareceu estar inventando uma resposta. Parecia, escolhendo a verdade. Aqui. Ele piscou, surpreso. Aqui? Ela assentiu. Neste momento, sim. Ele a observou, tentando encontrar alguma ironia, alguma defesa escondida, mas não havia nada. Aquilo era sincero. E, por algum motivo, isso desconcertou mais do que qualquer outra coisa naquela noite. Ele abriu a boca para dizer algo, talvez insistir, talvez argumentar novamente. Mas parou. Porque, pela primeira vez, percebeu que talvez não estivesse tentando convencê-la apenas por ela. Talvez estivesse tentando provar algo para si mesmo. E essa percepção o fez hesitar. Ele permaneceu ali, com a frase presa na garganta, como alguém que de repente já não tem tanta certeza do que queria dizer. Aquela hesitação não era comum nele, e talvez por isso tenha sido tão evidente. Sofia percebeu. O que foi? Perguntou, sem pressão, mas com atenção genuína. Ele soltou um leve suspiro, desviando o olhar por um instante para a superfície da mesa, como se as respostas pudessem estar ali. Começou, mas parou. Franziu a testa, quase irritado consigo mesmo. Isso não é algo que costuma acontecer comigo. Ela esperou. Não saber exatamente o que dizer, completou ele, finalmente. Sofia não sorriu dessa vez. Apenas inclinou a cabeça levemente, como se aquilo fizesse mais sentido para ela do que ele imaginava. Talvez porque você esteja acostumado a falar com pessoas que já esperam o que você vai dizer. Ele ergueu o olhar de volta para ela, atento. E você não espera? Não, respondeu com simplicidade. Eu prefiro entender antes de concluir. A frase ficou parando entre os dois. Ele apoiou os antebraços na mesa, entrelaçando os dedos, agora totalmente envolvido naquela conversa de uma forma que não previa quando entrou ali. Então me diga você, disse ele. O que você acha que eu estou tentando fazer? Sofia o observou por alguns segundos, analisando não apenas as palavras, mas o tom, a postura, os pequenos detalhes que escapavam.
Acho que você começou querendo se divertir, disse ela, com calma. Depois se surpreendeu. E agora, está tentando recuperar o controle. Ele soltou um pequeno riso, mas não havia humor de verdade nele. Isso soa tão óbvio assim? Para quem presta atenção, sim. Ele balançou a cabeça devagar, quase impressionado. E o que acontece se eu disser que não se trata mais de controle? Sofia manteve o olhar firme. Então você precisa me mostrar isso, não dizer. Aquilo o fez recuar ligeiramente na cadeira. Era direto. Simples. E, de alguma forma, mais difícil do que qualquer negociação que ele já havia enfrentado. Você sempre fala assim? Perguntou ele, com um leve tom de curiosidade. Só quando vale a pena. Ele deixou escapar um sorriso curto. E isso equivale? Ela não respondeu de imediato. Seus olhos o estudaram mais uma vez, como se estivesse avaliando algo que ainda não estava completamente decidido. Ainda estou observando, disse ela. O som de um copo sendo colocado em outra mesa quebrou o silêncio ao redor, trazendo por um instante o mundo de volta ao lugar. Mas para ele, tudo parecia um pouco diferente agora. Menos automático. Mais real. Você disse que estudou fora, retomou ele, com uma voz mais baixa, menos invasiva. Onde? Sofia hesitou por um segundo, mas dessa vez não evitou a resposta. Em Lyon. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. França? Ela assentiu. Gastronomia, completou, antes que ele perguntasse. Aquilo fez com que ele se endireitasse na cadeira, claramente interessado. Então eu estava certo. Em parte, respondeu ela. Por que em parte? Porque saber algo sobre alguém não significa entender as escolhas dela. Ele absorveu aquilo em silêncio. E você deixou tudo isso para trás? Perguntou ele. Não deixei para trás, corrigiu ela. Só não transformei isso na única coisa que define quem eu sou. Ele passou a mão pelo cabelo, pensativo. Você fala como alguém que já teve que escolher entre caminhos difíceis. Sofia deu um leve sorriso, quase imperceptível. Todo mundo escolhe, de uma forma ou de outra. Mas nem todo mundo tem opções, insistiu ele. Ela o encarou com mais firmeza agora. Às vezes tem, mas não são as que os outros consideram certas. A resposta o fez pensar. Muito mais do que ele gostaria de admitir. Ele sempre acreditou que escolhas certas levavam ao sucesso, e sucesso validava as escolhas. Era um ciclo lógico, previsível. Mas ali, diante dele, estava alguém que claramente tinha capacidade, e ainda assim escolhia algo que não encaixava nessa lógica. E o mais desconcertante, ela não parecia arrependida. Você nunca quis mais? Perguntou ele, quase em tom de desafio, mas sem agressividade. Depende do que você chama de mais. Ele soltou um suspiro leve. Reconhecimento. Impacto. Crescimento, algo maior do que isso aqui. Sofia olhou ao redor mais uma vez. Você enxerga isso como pequeno. Não é? Ela voltou os olhos para ele. Para você, talvez seja. A resposta foi tranquila, mas firme. Ele ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Pela primeira vez, começou a perceber que talvez estivesse medindo tudo com uma régua que não servia para todas as pessoas. E essa ideia era desconfortável. E se eu disser que posso te dar tudo isso? Insistiu ele, mas agora havia algo diferente no tom. Não era imposição, era quase um pedido de validação. Sofia não desviou o olhar. Eu acredito que você possa. Ele piscou, surpreso com a resposta direta. Mas? Perguntou, já esperando. Mas isso não significa que eu precise. O silêncio voltou, mais profundo dessa vez. Ele encostou-se lentamente na cadeira, como se cada palavra dela estivesse desmontando alguma estrutura interna que ele nunca havia questionado antes. Você não tem medo de se arrepender? Perguntou ele, mais baixo. Sofia pensou por um instante. Tenho mais medo de viver uma vida que não é minha. Aquilo o atingiu de uma forma que ele não conseguiu disfarçar. Seus olhos se desviaram por um momento, como se buscassem escapar daquela frase. Mas não havia para onde ir. Porque, de repente, aquela pergunta parecia ter voltado para ele. Ele respirou fundo, apoiando as mãos na mesa, olhando novamente para ela, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Menos certeza. Mais reflexão. E se você estiver errada? Perguntou, quase em um sussurro. Sofia inclinou levemente a cabeça. Então eu assumo a responsabilidade. Ele ficou em silêncio. Responsabilidade. Não era uma palavra que ele temesse. Pelo contrário, ele a usava o tempo todo. Mas ali, tinha um peso diferente. Mais pessoal. Mais direto. Você realmente acredita nisso? Perguntou ele. Acredito. Mesmo sem garantias? Ela assentiu. Especialmente sem garantias. Ele soltou um leve riso, dessa vez mais suave, quase admirado. Você é diferente. Não, respondeu ela.
Eu só não estou tentando ser o que esperam de mim. Aquela frase ficou ecoando na mente dele. Por mais simples que fosse, parecia abrir um espaço que ele não sabia que existia. Ele olhou para o prato à sua frente, já quase esquecido, e depois voltou os olhos para ela. E o que você acha que eu estou tentando ser? Sofia não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram fixos nos dele, como se estivesse decidindo até onde ir. Alguém que nunca perde, disse ela, finalmente. Ele soltou um pequeno sorriso. E isso é um problema? Ela fez uma pausa. Depende do que você perde tentando manter isso. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia tensão. Não havia confronto. Havia entendimento começando a surgir. E, pela primeira vez naquela noite, ele não tentou preencher esse silêncio. Porque, no fundo, começou a perceber que talvez aquela conversa não fosse sobre convencer Sofia a mudar de vida, mas sobre algo nele que já não conseguia mais ignorar. Ele abriu a boca lentamente, como se estivesse prestes a dizer algo importante. E então parou de novo. Mas dessa vez, não foi por falta de palavras. Foi porque, pela primeira vez, ele estava escolhendo cuidadosamente qual verdade estava pronto para admitir. Ele manteve o olhar nela por mais alguns segundos, como se aquele momento exigisse uma honestidade que ele ainda não sabia bem como oferecer. Sua respiração desacelerou, e a confiança automática que sempre o acompanhava parecia, pouco a pouco, dar lugar a algo mais raro, vulnerabilidade. Talvez, começou ele, com a voz mais baixa, talvez eu esteja cansado de não perder. Sofia não reagiu com surpresa. Apenas o observou, atenta, como se esperasse que ele fosse além. Ele passou a mão pelo rosto, pensativo. Parece estranho dizer isso, eu sei. Soltou um leve riso sem humor. Mas quando você vence sempre, chega um ponto em que nada mais parece real. Ela inclinou levemente a cabeça. Porque não há risco. Porque não há verdade, corrigiu ele, quase sem perceber. O próprio som daquelas palavras o fez parar por um instante. Ele nunca tinha dito aquilo em voz alta. Nunca tinha sequer organizado esse pensamento com tanta clareza. Sofia cruzou os braços suavemente sobre a mesa, aproximando-se um pouco mais, agora não como uma funcionária, mas como alguém realmente envolvido na conversa. E o que seria verdade para você? Perguntou. Ele ficou em silêncio. Seus olhos se perderam por um momento no movimento do restaurante, mas era claro que ele não estava realmente vendo nada ali. Eu não sei mais, admitiu, finalmente. A resposta veio sem defesa. Sem construção. E isso, para alguém como ele, era quase desconcertante. Sofia o estudou com atenção, como se estivesse tentando separar o que era impulso do que era genuíno. Então talvez seja por isso que você está aqui, disse ela, com calma. Ele franziu levemente a testa. Aqui? Sim. Ela fez um pequeno gesto ao redor, incluindo o ambiente simples, as mesas, o movimento cotidiano. Há um lugar onde você não controla tudo. Ele soltou um leve suspiro, encostando-se novamente na cadeira. Você faz parecer que isso foi intencional. E não foi? Ele abriu a boca para responder, mas parou. Porque, pela primeira vez, considerou essa possibilidade. Talvez não tivesse sido apenas tédio. Talvez houvesse algo nele que já buscava, algo diferente. Eu achei que estava só, me distraindo, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Às vezes a gente chama de distração aquilo que, no fundo, é necessidade, respondeu Sofia. As palavras dela não eram pesadas, mas carregavam uma precisão que o deixava sem respostas rápidas. Ele a encarou por um momento mais longo, absorvendo cada detalhe daquela presença que, horas antes, ele teria ignorado completamente. Você percebe que está mudando completamente a dinâmica dessa conversa, não percebe? Perguntou ele, com um leve sorriso. Não estou tentando mudar nada, disse ela. Só estou respondendo ao que você traz. Ele assentiu devagar. E o que eu estou trazendo? Sofia respirou fundo antes de responder, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Alguém que sempre teve controle, mas que talvez nunca tenha parado para entender porquê. O silêncio voltou. Mas dessa vez, ele não parecia desconfortável. Parecia necessário. Ele apoiou os cotovelos na mesa novamente, aproximando-se um pouco mais. E você? Perguntou. O que você está trazendo para essa conversa? Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos suavizaram por um instante, como se aquela pergunta tivesse tocado algo mais pessoal. Oh? Repetiu, quase em um sussurro. Ele assentiu. Sim. Porque você não está aqui só para me analisar. Sofia soltou um pequeno suspiro, desviando o olhar por um segundo, não por evasão, mas como se estivesse organizando algo interno. Quando voltou a encará-lo, havia uma leve mudança em sua expressão. Menos neutralidade. Mais presença. Ou estou trazendo escolhas, disse ela. Ele franziu a testa, intrigado. Que tipo de escolhas?
Ela o observou por um instante antes de continuar. As que eu fiz, e as que continuo fazendo todos os dias. Ele inclinou a cabeça. E isso inclui estar aqui. Inclui, confirmou ela. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mesmo tendo outras possibilidades. Principalmente por isso. Aquilo fez soltar um leve riso, quase incrédulo. Você realmente acredita que escolher menos é uma forma de ganhar mais, não é? Sofia não respondeu de imediato. Seus olhos permaneceram fixos nos dele, como se estivesse avaliando o peso daquela pergunta. Eu acredito que escolher com consciência é mais importante do que escolher mais, disse ela, finalmente. Ele absorveu aquilo lentamente. E você acha que eu não escolho com consciência? Ela hesitou por um instante. Acho que você escolhe rápido demais para perceber o que está deixando para trás. A frase foi direta. Mas não foi dura. Ainda assim, teve impacto. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços novamente, mas dessa vez, não como defesa, parecia mais um gesto de reflexão. Você fala como se já tivesse visto isso antes. Sofia manteve o olhar firme. Já vi. Em quem? Ela fez uma pausa. E, por um breve momento, algo diferente passou por seus olhos. Algo mais profundo. Mais pessoal. Em alguém que eu conheci, disse ela. Ele percebeu a mudança imediatamente. A forma como ela respondeu, o pequeno intervalo antes das palavras, havia algo ali que não estava presente antes. Alguém importante? Perguntou ele, com mais cuidado agora. Sofia não respondeu de imediato. Seus dedos se entrelaçaram levemente sobre a mesa, e seu olhar se desviou por um segundo, não como fuga, mas como quem acessa uma memória que ainda carrega peso. Sim, disse ela, por fim. O tom era diferente. Mais baixo. Mais contido. Ele inclinou-se um pouco mais, interessado, mas também, cauteloso. E o que aconteceu com essa pessoa? Sofia respirou fundo. Quando levantou os olhos novamente, havia algo ali que ele ainda não tinha visto naquela noite. Não era apenas segurança. Era dor controlada. Ele também acreditava que nunca podia perder, disse ela. O silêncio caiu entre os dois de forma imediata. Mas dessa vez, havia algo mais nele. Expectativa. E ele perdeu? Perguntou o homem, quase sem perceber que sua voz havia baixado. Sofia o encarou por um longo segundo. Como se estivesse decidindo quanto revelar. E então, lentamente, respondeu. Mais do que ele percebeu na época. As palavras ficaram no ar, carregadas de significado não dito. Ele sentiu algo apertar levemente no peito, embora não soubesse exatamente porquê. O que ele perdeu? Insistiu, agora completamente envolvido. Sofia não respondeu de imediato. Seus olhos permaneceram nos dele, firmes, mas havia uma nova camada ali. Algo que ele ainda não conseguia decifrar completamente. Isso, começou ela, com calma, depende de quando você começa a perceber o que realmente importa. Ele franziu a testa, como se tentasse montar um quebra-cabeça com peças que ainda não estavam todas visíveis. Você fala como se isso ainda estivesse acontecendo. Sofia não confirmou. Mas também não negou. E aquele pequeno silêncio, disse mais do que qualquer resposta direta. Ele inclinou-se ainda mais para frente, agora completamente preso à conversa, ao ponto de esquecer completamente onde estava. Sofia, disse ele, devagar, quem era essa pessoa para você? Ela o observou em silêncio por alguns segundos. O restaurante continuava ao redor deles, mas naquele momento, parecia distante. Como se aquela mesa fosse um espaço isolado do resto do mundo. E então, quando finalmente abriu os lábios para responder. Ela não falou imediatamente. O silêncio se estendeu por alguns segundos a mais do que o confortável, mas, dessa vez, ele não tentou interromper. Havia algo na forma como ela segurava aquele momento que o fez entender. Qualquer resposta que viesse agora não seria leve. Sofia inspirou devagar. Era alguém que eu admirava muito, disse, finalmente. A resposta pareceu simples, mas o tom não era. Ele inclinou a cabeça, atento. Era? Ela assentiu, sem desviar o olhar. Sim. Aquilo fez com que ele se ajustasse na cadeira, como se, instintivamente, estivesse se preparando para algo mais profundo. O que mudou? Sofia passou o polegar suavemente sobre os dedos entrelaçados, um gesto quase automático, como se estivesse organizando uma memória delicada. Eu mudei, e ele não. As palavras foram calmas, mas carregavam uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Ele ficou em silêncio por um momento. E isso foi suficiente para tudo acabar? Não de uma vez, respondeu ela. Foi aos poucos. Pequenas escolhas. Pequenas ausências. Pequenas certezas dele, que, com o tempo, foram criando distância. Ele absorveu aquilo com atenção incomum. Ele sabia? Ela soltou um leve suspiro. Ele achava que sabia tudo. A resposta veio sem amargura, mas também sem suavizar a verdade.
Aquilo fez com que algo dentro dele se contraísse levemente. E você tentou dizer? Tentei, respondeu Sofia. Mas é difícil conversar com alguém que já decidiu quem você, antes de realmente ouvir. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi revelador. Ele desviou o olhar por um instante, encarando o próprio reflexo no copo à sua frente, como se, pela primeira vez, estivesse se vendo de fora. E quando você percebeu que não dava mais? Perguntou, mais baixo. Sofia não hesitou dessa vez. Quando eu entendi que ele não estava me vendo, só estava vendo a versão que fazia sentido para ele. Aquilo o atingiu com precisão. Sem exagero. Sem drama. Apenas, direto. Ele respirou fundo, apoiando os cotovelos na mesa novamente, mas agora havia algo diferente em sua postura. Menos controle. Mais, peso. E você foi embora, disse ele. Sim. Sem tentar mais uma vez? Ela olhou com calma. Às vezes insistir não é coragem, é só medo de aceitar que acabou. Ele não respondeu imediatamente. As palavras dela pareciam ecoar em algum lugar mais profundo do que ele gostaria. Ele tentou te impedir? Perguntou ele. Sofia hesitou por um breve instante. Tentou entender, quando já era tarde. A resposta veio com uma suavidade que tornava tudo ainda mais intenso. Ele assentiu lentamente, como se cada detalhe estivesse formando uma imagem que ele não sabia se queria ver completa. E hoje? Perguntou ele. Você ainda pensa nele? Sofia manteve o olhar firme, mas havia uma leve mudança ali. Não era dor aberta. Era algo resolvido, mas não esquecido. Às vezes. Com arrependimento? Ela balançou a cabeça de leve. Não. Fez uma pequena pausa. Com clareza. Ele soltou um pequeno suspiro. Isso é pior. Ela inclinou a cabeça. Não necessariamente. É sim, insistiu ele. Porque clareza significa que você vê exatamente onde tudo deu errado. Sofia o observou por alguns segundos. Ou significa que você finalmente entende o que precisava aprender. Aquilo fez com que ele ficasse em silêncio outra vez. Mas agora, havia algo diferente acontecendo dentro dele. Não era apenas curiosidade. Era reconhecimento. Ele passou a mão pelo rosto, pensativo. E você acha que ele aprendeu? Perguntou. Sofia não respondeu de imediato. Seus olhos se fixaram nele de uma forma mais intensa agora, como se estivesse avaliando não apenas a pergunta, mas quem a fazia. Ou acho que ele teve a oportunidade de aprender, disse ela, finalmente. Mas? Ela sustentou o olhar por mais um segundo. Nem todo mundo escolhe aprender quando pode. O ar entre eles ficou mais denso. Ele sentiu. Dessa vez, de forma clara. Algo naquela história, não era tão distante quanto parecia. E se ele mudasse? Perguntou ele, com uma cautela que não era comum nele. Se entendesse tudo isso agora? Sofia não desviou o olhar. Mas também não respondeu imediatamente. Algumas mudanças chegam tarde demais para algumas histórias, disse ela, com cuidado. A resposta não foi dura. Mas também não ofereceu consolo. Ele engoliu em seco, quase imperceptivelmente. Então não existe segunda chance? Ela respirou fundo. Existe, disse ela, mas não necessariamente com as mesmas pessoas, ou nos mesmos lugares. Aquilo o fez recuar ligeiramente, como se tivesse levado um impacto silencioso. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O restaurante continuava vivo ao redor deles, mas aquela mesa parecia isolada em outra realidade. Ele olhou para Sofia com uma atenção diferente agora. Mais profunda. Mais, pessoal. Você fala disso como se... Começou ele, mas parou. Ela esperou. Como se ainda importasse, completou ele. Sofia não negou. Mas também não confirmou diretamente. Importar não significa querer de volta, disse ela. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Mas o tom dele indicava que talvez, ele não soubesse completamente. O silêncio voltou mais uma vez. Mas agora, havia algo mais nele. Uma tensão leve. Uma possibilidade começando a se formar. Ele a observou com mais cuidado do que em qualquer outro momento daquela noite. Cada detalhe. Cada pausa. Cada escolha de palavra. E então, como se uma peça finalmente estivesse tentando se encaixar. Sofia, disse ele, devagar, esse homem. Ela manteve o olhar fixo nele. Calmo. Atento. Quase, esperando. Ele hesitou. Algo dentro dele não queria fazer aquela pergunta. Mas outra parte, precisava. Esse homem que você conheceu. Sua voz baixou ainda mais. Ele sabia falar francês? O silêncio que veio depois não foi imediato. Foi, construído. Sofia não respondeu na mesma hora. Seus olhos permaneceram nos dele, mas agora havia algo diferente ali. Algo mais profundo. Mais revelador. Mais, perigoso. Ela respirou devagar. E, pela primeira vez desde o início da conversa,
Não parecia apenas alguém contando uma história. Parecia alguém prestes a revelar uma verdade que mudaria tudo. Mas, em vez de responder diretamente, ela fez algo inesperado. Inclinou-se levemente para frente. A mesma distância que ele havia diminuído antes. O mesmo espaço que agora parecia carregado de significado. Por que isso importa para você? Perguntou ela, em voz baixa. A pergunta não era evasiva. Era direta demais. Ele ficou imóvel por um instante. Porque, de repente, percebeu que não era apenas curiosidade. Era medo. Um tipo de medo que ele não estava acostumado a sentir. Ele engoliu em seco, quase imperceptivelmente. E então respondeu, mais honesto do que pretendia. Porque, eu tenho a sensação de que essa história não é tão distante quanto você faz parecer. O olhar de Sofia não vacilou. Mas algo dentro dele mudou. E, naquele instante, pela primeira vez naquela noite, ele começou a perceber que talvez não tivesse sido ele quem escolheu aquela mesa. Sofia manteve o olhar firme nele por alguns segundos que pareceram mais longos do que toda a conversa até ali. Não havia mais espaço para jogos, nem para interpretações vagas. O que estava prestes a ser dito não era leve, mas era necessário. Ela respirou fundo. Não é distante, disse, com uma calma que carregava peso. Nunca foi. O silêncio que caiu sobre ele não foi surpresa. Foi confirmação. Ele não desviou o olhar, mas algo dentro dele se deu naquele instante. Como uma estrutura inteira que, pela primeira vez, deixava de se sustentar. Então, começou ele, com a voz mais baixa do que em qualquer outro momento, era eu. Não era uma pergunta. Era uma admissão. Sofia não respondeu com palavras. Apenas assentiu, lentamente. E isso foi suficiente. O ar pareceu desaparecer por um segundo. Ele passou a mão pelo rosto, agora sem qualquer tentativa de esconder o impacto. Todas as peças que antes pareciam soltas começaram a se encaixar, a forma como ela falava, a precisão das palavras, a ausência de surpresa, tudo. Você, ele tentou falar, mas parou, reorganizando-se, você sabia desde o início. Sabia, respondeu ela. E ainda assim, ele olhou ao redor, como se o lugar agora tivesse um significado completamente diferente, você continuou. Porque você começou do mesmo jeito que terminou naquela época, disse Sofia. Achando que entendia tudo, sem realmente ver. As palavras não foram ditas com raiva. E talvez por isso tenham doído mais. Ele fechou os olhos por um breve instante, absorvendo aquilo. Eu procurei por você, disse ele, de repente, quase como se estivesse tentando recuperar algo. Depois que você foi embora, eu tentei encontrar. Não o suficiente, interrompeu ela, suavemente. Ele abriu os olhos novamente. O quê? Não o suficiente para mudar, completou ela. O silêncio voltou, mas agora carregava algo irreversível. Ele sabia. Ela estava certa. Procurar alguém sem mudar a razão pela qual você a perdeu, não é realmente procurar. É só tentar recuperar o que fazia você se sentir confortável. Ele apoiou as mãos na mesa, inclinando-se levemente para frente, como se estivesse tentando diminuir a distância entre eles, não apenas física. Eu não entendi naquela época, disse ele, com sinceridade crua. Eu achei que sucesso compensava tudo. Que eu podia resolver qualquer coisa depois. Sofia ouviu sem interromper. E demorou, continuou ele. Demorou muito para eu perceber que algumas coisas não voltam, não importa o quanto você tenha. Sua voz falhou levemente no final. Não era dramático. Era real. Sofia manteve o olhar nele, mas agora havia algo diferente ali. Não era frieza. Também não era exatamente suavidade. Era clareza. E o que você percebeu, exatamente? Perguntou ela. Ele respirou fundo, como se aquela resposta exigisse mais do que palavras. Que eu não perdi você de uma vez, disse ele. Ou fui perdendo aos poucos, e escolhi não ver. Sofia assentiu, lentamente. Isso é verdade. Ele continuou. Eu achei que você sempre estaria ali. Que eu podia priorizar tudo, menos você, e ainda assim, no final, você estaria esperando. O silêncio que veio depois não foi julgamento. Foi reconhecimento. E você não estava, completou ele, quase em um sussurro. Não, disse Sofia, com suavidade. Ele desviou o olhar por um instante, absorvendo a simplicidade cruel daquela verdade. Eu não estou aqui por acaso, disse ele, de repente. Talvez eu nunca tenha admitido isso, mas eu estava procurando algo que não conseguia nomear. Sofia inclinou levemente a cabeça. E encontrou? Ele olhou diretamente para ela. Ou encontrei o que eu perdi. As palavras ficaram no ar. Mas dessa vez, não houve ilusão nelas. Sofia respirou fundo, e por um breve instante, algo em seu olhar suavizou, mas não o suficiente para mudar o que vinha a seguir. Encontrar não é o mesmo que recuperar, disse ela. Ele assentiu lentamente. Eu sei. E,
Pela primeira vez, ele realmente parecia saber. Não havia mais tentativa de convencer. Não havia promessa impulsiva. Apenas aceitação. Eu não posso voltar, continuou ela. Não para o que éramos. Ele fechou os olhos por um segundo, absorvendo o impacto final daquela frase. Mas, quando os abriu novamente, algo havia mudado. Não era derrota. Era entendimento. Eu não quero que você volte, disse ele, com calma. Ela olhou, surpresa pela primeira vez naquela noite. Não? Ele balançou a cabeça. Eu quero que você continue sendo quem você se tornou, mesmo que isso não me inclua. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Mais leve. Mais verdadeiro. Sofia o observou por alguns segundos, como se estivesse verificando se aquelas palavras eram reais. E, pela primeira vez, não encontrou arrogância nelas. Nem controle. Apenas crescimento. Ela se levantou lentamente da cadeira. Ele não tentou impedi-la. Às vezes, disse ela, as pessoas não entram na nossa vida para ficar, mas para nos ensinar o que nunca aprenderíamos sozinhos. Ele assentiu. Você me ensinou mais do que imagina. Ela fez uma pequena pausa. E você também. Ele a olhou, surpreso. Oh? Ela assentiu levemente. Sim. Você me ensinou o valor de escolher a mim mesma, mesmo quando é difícil. As palavras não foram um ataque. Foram um fechamento. Completo. Sofia deu um passo para trás, retomando sua postura profissional, mas agora havia algo diferente nela também. Algo mais leve. Mais resolvido. Tenha uma boa noite, disse ela. Simples. Mas definitivo. Ele a observou se afastar, desta vez sem tentar chamar, sem tentar parar, sem tentar mudar o que já estava claro. E, pela primeira vez na vida, ele deixou alguém ir, sem transformar isso em uma batalha. O restaurante continuava o mesmo. As mesas, as vozes, os pequenos ruídos cotidianos. Mas para ele, nada era igual. Porque naquela noite, ele não perdeu um jogo. Ele finalmente entendeu porque estava jogando. E isso, custou mais do que qualquer coisa que ele já havia pago. Mas também foi, talvez, a primeira vez que ele realmente ganhou.